Seção VI. Do Processo Legislativo. Artigo 79. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emenda à Lei Orgânica. Inciso 2º. Lei Complementar. Inciso 3º. Lei Ordinária. Inciso 4º. Resolução. Inciso 5º. Decreto Legislativo. Artigo 80. A Lei Orgânica pode ser emendada por proposta. Inciso 1º. De, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 2º. Do Prefeito. Inciso 3º. De, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e considerada aprovada, se obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica, com o respectivo número de ordem, será promulgada pela Mesa da Câmara. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4º. Na discussão de proposta popular de emenda, é assegurada sua defesa, em comissão e em plenário, por um dos signatários. Parágrafo 5º. A lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de emergência, nem quando o município estiver sob intervenção estadual. Artigo 81. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta lei orgânica. Parágrafo único. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Câmara, observados os demais termos de votação da lei ordinária. Artigo 82. Consideram-se de lei complementar, dentre outras matérias previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. O Plano Diretor. Inciso 2º. Código Tributário. Inciso 3º. O Código de Obras. Inciso 4º. Código de Posturas. Inciso 5º. O Estatuto dos Servidores Públicos. Inciso 6º. O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e os respectivos planos de carreira. Inciso 7º. A Organização Administrativa. Inciso 8º. A criação, transformação ou extinção de cargo, função e emprego público. Inciso 9º. O Plano de Previdência e Assistência ao Servidor Público Municipal, e sua respectiva contribuição financeira. Inciso 10. A Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. Inciso 11. A instituição da Guarda Municipal. Artigo 83. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Da mesa diretora da Câmara, formalizada por projeto de resolução. Alínea A. O regimento interno. Alínea B. A organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou extinção de cargo, função e emprego, o regime jurídico de seus servidores, e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alínea C. A abertura de créditos adicionais, mediante anulação total ou parcial de dotação orçamentária da Câmara. Alínea D. Autorização para o prefeito ausentar-se do município, e o vice-prefeito do estado. Alínea I. Mudança, temporária ou definitiva, de sua sede.
Inciso 2º. Do prefeito. Alínea A. A criação, transformação ou extinção de cargo, função ou emprego público, o regime jurídico único dos servidores da administração direta, autárquica e fundacional, e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alínea B. O quadro de empregos das empresas públicas e sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. Alínea C. A criação, estruturação e extinção de órgão ou entidades da administração pública. Alínea D. O plano plurianual. Alínea I. As diretrizes orçamentárias. Alínea F. O orçamento anual. Artigo 84. Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa, previstas nesta lei orgânica, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo único. Na discussão do projeto de iniciativa popular, será observado o disposto no artigo 80, parágrafo 4º. Artigo 85. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalva a comprovação da existência de receita, e o disposto no artigo 129, parágrafo 2º. Inciso 2º. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 86. O prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se a Câmara não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não corre em período de recesso da Câmara, nem se aplica a projetos de alteração da lei orgânica, de codificação, de estatuto dos servidores públicos e de organização administrativa. Artigo 87. A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Câmara, será enviada ao prefeito que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento. Inciso 1º. Se aquecer, sanciona-la acento agudo. Inciso 2º. Se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, veta-la acento agudo, total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do prefeito, decorrido o prazo, importa em sanção. Parágrafo 2º. A sanção expressa ou tácita supra a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Parágrafo 3º. O prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. A Câmara, dentro de 30 dias, contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, em escrutínio secreto, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Parágrafo 7º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 3º, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até a votação final, ressalvada a matéria de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 8º.
Se, nos casos dos parágrafo 1º e 6º, a lei não for, dentro de 48 horas, promulgada pelo prefeito, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-prefeito fazê-lo. Artigo 88. A matéria, constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, por proposta da maioria dos membros da Câmara, ou de, pelo menos, 5% do eleitorado do município.